Os desdobramentos do retorno do Twitter ao Brasil, quais as projeções para o segundo turno das eleições de São Paulo, novos escândalos do governo Lula e ainda pesquisas indicando um cenário favorável ao Trump. Tudo isso e muito mais no TC News, o seu resumo semanal de notícias. Bom, você certamente está sabendo do retorno do X ao Brasil. Na última edição do TC News eu já tinha antecipado que isso já estava perto de acontecer, porém também tinha ficado escancarado que a intenção do Xandão era manter o X bloqueado até passar as eleições, para ver se assim ele conseguia prejudicar a direita de alguma forma. A minha dúvida até então era se ele esperaria também passar o segundo turno, mas parece que o negócio deu tão errado para a esquerda nessas eleições que ele já nem quis saber, liberou a volta do X, que inclusive retornou ao Brasil dizendo que vai continuar defendendo liberdade de expressão nos limites da lei. O que significaria isso? O Elon Musk arregou de vez, então? Bom, o jornalista Glenn Greenwald, que também está nessa empreitada pela defesa da liberdade de expressão aqui no Brasil, comentou esses casos numa participação super recente dele no Flow Podcast, e ele explicou por que o Elon Musk acabou precisando recuar. Segundo o jornalista, o empresário acabou sofrendo muita pressão. E isso faz bastante sentido, ó. Conforme Greenwald, o Musk sofreu pressão de bancos, acionistas e governos, sobretudo depois que o Xandão bloqueou os recursos da Starlink para pagar as multas no X aqui no Brasil. O Glenn disse: Musk tem pessoas ricas e poderosas falando para ele que não aceitarão ficar apenas assistindo a briga com o Xandão enquanto a Starlink perde dinheiro. Além disso, Greenwald também observou que parte dos 44 bilhões de dólares obtidos por Musk para adquirir a Big Tech vieram de grandes bancos, entre eles Morgan Stanley e Bank of America. E aí o jornalista complementou: você acha que essas pessoas estavam tranquilas vendo o X fechado no Brasil? Um país lucrativo com mercado potencial? Então é óbvio que o Elon Musk estava sofrendo pressão de muitos lados, afinal de contas, não é como se o X fosse todo dele, não é como se ele não tivesse que responder a outras pessoas que são parceiras de negócios dele muitas vezes, até porque isso estava prejudicando não só os negócios dele com o X, mas também com a Starlink, como a gente viu. Porém, eu ainda tenho mais uma opinião sobre isso. Eu acho que o Elon Musk também superestimou um pouco o povo brasileiro. Porque vamos falar a verdade, o Elon Musk entregou de bandeja tudo que a gente precisava. Não tem como a gente negar que o Elon Musk fez a parte dele. Ele peitou tirando cabeça de ovo. Ele pegou todos os documentos, todas as provas de que as exigências, as demandas do Xandão eram ilegais. Ele chegou a compartilhar isso num perfil oficial da plataforma, mostrando exatamente quais as ilegalidades nas decisões do Xandão, qual parte da Constituição ele estava ignorando, ele estava passando por cima. Ele entregou tudo de bandeja. Ele falou: tá aqui, povo brasileiro, políticos brasileiros, esses são todos os crimes que esse cara cometeu. Tudo isso para fazer perseguição política e aplicar censura contra representantes da direita nacional. Tudo que vocês precisam tá aqui. Agora é só derrubar esse cara, certo? Ele só se esqueceu que isso aqui é Brasil, caramba! E não, eu não acho que toda essa história necessariamente vai acabar em pizza. É claro, pode acabar. Eu não falo isso pra iludir vocês, tá? Porque eu sei que tem pessoas que acham que, tá falando isso só porque você quer manter o público. Não, eu realmente tenho esperança de que alguma coisa aconteça. E eu vou trazer aqui pra vocês mais informações no programa de hoje que demonstram que as coisas elas estão andando, só que devagar. Porque ainda é Brasil, um país altamente burocrático, e eu sei que a possibilidade de que tudo acabe em pizza sempre existe. Só que ao mesmo tempo eu também acho que, beleza, então não vai dar nada, porque é Brasil. Esse pensamento vai ajudar em quê? Essa atitude vai ajudar em quê? Esse conformismo absoluto ajuda em quê? É Brasil, aqui as coisas são desse jeito mesmo e nada acontece, então a gente só aceita? Eu paro de repercutir esse caso, eu paro de mostrar as movimentações que estão sendo feitas para que os tiranos do país em algum momento paguem pelo que estão fazendo. Enfim, eu acho que o Elon Musk pode ter acreditado que as coisas poderiam ter sido mais rápidas do que foram. Movimentações lá fora continuam acontecendo, eu sempre trago para vocês quando a gente tem atualizações sobre isso, mas também tem movimentações aqui dentro, e como eu já disse, vamos ver algumas no programa de hoje. Eu não tenho, obviamente, como prometer para vocês que o Xandão vai cair. Eu acredito que ou o Xandão cai, ou a nossa liberdade morre por completo. E eu vejo cada vez mais movimentos na direção de tentar tirar o cara de lá. Se vai dar certo ou não no fim das contas, infelizmente não dá pra saber. Mas sim, eu acredito que é possível. Eu não sei se eu ainda acredito que é o mais provável, mas eu acho que é possível. Eu entendo quem já tá completamente desiludido a essa altura do campeonato, mas assim como vocês talvez não gostem da minha postura, eu preciso ser franco e dizer que eu também não gosto dessa postura de vocês. Mas tudo bem, é direito seu ter essa postura, ser completamente descrente do país, desiludido, e até pensar, a saída do Brasil ao aeroporto mesmo, ok, se você também tem condição, se você acha que é isso, você trabalha pra ir embora do Brasil, beleza. Eu prefiro
não ter que sair do meu país, a menos que eu realmente não tenha outra escolha. Mas vamos lá, já divaguei demais, né? Vamos continuar as notícias. Eu sei que eu não sou nenhum cientista político, mas você não pode negar que eu acerto muitas das minhas análises mesmo assim. Nada impede um cidadão de ser capaz de observar a realidade e fazer uma leitura precisa sobre ela. E aqui parece que eu acertei mais uma vez. Quando eu fiz aquela minha análise no último TC News, falando que o Xandão só tava segurando o bloqueio do X até esperar a conclusão das eleições, eu ainda não tinha visto ninguém falar sobre isso. Mas depois do que aconteceu, saiu essa matéria aqui da Gazeta do Povo falando, ó, X já tinha cumprido exigências, mas Xandão liberou a rede social só depois da eleição. É óbvio, cada vez mais pessoas começaram a perceber que tinha uma coisa estranha aí. Até que saiu essa matéria do Metrópolis, que basicamente confirma o que eu tinha dito pra vocês há uma semana. Em decisão, Xandão admite que eleições pesaram na suspensão do X. Aqui, ó, na decisão em que desbloqueou o X, o ministro Alexandre de Moraes admitiu que as eleições de 2024 influenciaram a decisão de suspender a rede. E aí ele meteu aquele mesmo papinho escroto de sempre que ninguém aguenta mais, ó. Ele disse que a rede social foi instrumentalizada por meio da atuação de grupos extremistas com massiva divulgação de discursos antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais. Ah, meu Deus do céu, são sempre os discursos antidemocráticos, as fake news, a desinformação, discurso de ódio, blá 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 blá, censura. É só isso mesmo. Censura da mais óbvia, escrachada e escrota que você possa imaginar. Mas como eu falei pra vocês, algumas medidas estão sendo tomadas pra tentar acabar com a ditadura do judiciário vigente no Brasil. Uma outra análise que eu venho fazendo é de que a esquerda tem todo o maquinário operando a seu favor, tem o sistema na mão. E isso é extremamente poderoso. Isso é o mais poderoso, especialmente a curto prazo. O que a direita tem é o povo, especialmente no Brasil. Ficou claro mais uma vez, depois dessas eleições, que o povo brasileiro é majoritariamente de direita. Eu sei que existe uma massa que não sabe exatamente nem o que é direita e esquerda, mas intuitivamente as visões de mundo dessas pessoas são mais conservadoras do que progressistas revolucionárias. Eu diria que pelo menos 70% da população brasileira, se não é objetivamente de direita, tem fortes inclinações para a direita. E até acaba caindo em um papinho ou outro de esquerda, sem saber, porque o trabalho da esquerda, né, na doutrinação, na lavagem cerebral das massas, foi muito bem feito, está sendo aplicado aí há muitos anos. Mas quando essas pessoas se deparam com um discurso mais à direita, via de regra, elas tendem a concordar. E é por isso que os poderosos têm tanto medo das redes sociais. Porque aqui você tem pessoas de direita falando abertamente sobre essas coisas e em algum momento pessoas que antes só tinham acesso à lavagem cerebral promovida pelas escolas, pela novela da Globo, pelo noticiário da extrema imprensa, agora começaram a se deparar com opiniões, com narrativas, com versões de direita também. Elas tiveram acesso pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, à visão de mundo da direita, né? A ideologia propagada pela direita, seja essa uma visão mais libertária, uma visão mais conservadora, e a consequência óbvia disso é que os partidos de esquerda, assumidamente de esquerda, estão desidratando cada vez mais, estão encolhendo. Todos os partidos mais inexpressivos do país são os de extrema esquerda mesmo, aqueles revolucionários comunistas, aqueles que falam que acham o PT e o PSOL uma esquerda soft demais, na visão deles até meio direita. Esses são os partidos que menos têm apelo. E os partidos de esquerda mesmo, que na minha visão também já são bastante extremistas, como é o caso do próprio PSOL, ou eles estão diminuindo, ou eles estão se mantendo num tamanho pequeno, quase que inócuo, enquanto os partidos que ao menos estão nesse momento mais alinhados à direita estão crescendo, junto com os partidos de centrão, quando estes também defendem visões mais à direita. E é claro que vai ficar cada vez mais difícil continuar operando essa máquina quando você não tem a audiência, quando você não tem o povo do seu lado e quando você tem cada vez menos políticos dispostos a passar uma agenda de esquerda. Especialmente porque essa vai se provando cada vez mais impopular. Então a gente tá vendo várias vitórias da oposição, que já foi muito criticada, porque, ó, cadê a maior oposição de todos os tempos? E de fato, a gente demorou pra ver ela aparecendo, fazendo uma graça. Mas olha só, ela tem aparecido um pouco mais. E quem sabe se a gente continuar pressionando, isso não acaba dando resultado. Porque os políticos são representantes do povo. Eles estão lá pra nos representar. E se a gente tem uma população que é majoritariamente de direita, ou, mais importante, quase que totalmente não de esquerda, anti-esquerda, significa que hoje o STF, que só toma decisões seguindo a cartilha progressista identitária de esquerda e que faz perseguição política contra os representantes do povo de direita, então você tem um judiciário que não representa os anseios da sua população. E isso tá errado.
é óbvio que tá errado, né? A forma como o nosso Supremo funciona já tá completamente errada. Eu acho que a gente tem muita coisa pra reformar no Supremo, mas pelo menos os primeiros passos estão sendo dados, como a gente consegue ver nessas matérias aqui. Oposição avança na pauta contra o STF na CCJ e derruba a estratégia de governistas. Olha só, os deputados conseguiram a aprovação de 2 propostas de emenda à Constituição, as PECs, e de um projeto de lei contra o Supremo Tribunal Federal. Além disso, também foi aprovado no início da noite um outro projeto de lei que estabelece novas hipóteses para o impeachment de ministros do STF, ou seja, 2 PECs e 2 PL. A maioria do colegiado conseguiu derrubar todos os pedidos de retirada de pauta e tentativas dos governistas de protelar as votações das matérias. Então a base do governo Lula estava tentando obstruir, mas não conseguiu. Palmas para o trabalho dos nossos representantes. Finalmente representando um pouco dos anseios da sua população. Então a PEC das decisões monocráticas foi aprovada pelo placar 39-18, e a outra PEC, que talvez seja até mais importante, difícil dizer, né? Porque impedir as decisões monocráticas já é bastante importante. Mas quando você tem um Supremo que já tá todo aparelhado, e que você tem lá um Barroso da vida falando, olha, tá todo mundo aqui validando as opiniões do Xandão sim, você entende que só impedir as decisões monocráticas não é suficiente. Então você tem essa outra PEC que foi aprovada pelo placar de 38-12, que permite ao Congresso derrubar decisões do STF e prevê que a suspensão de uma decisão da Corte precisa ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara e também do Senado, e aí, se aprovada, a decisão do STF ficaria suspensa por até 4 anos, podendo ser retomada após esse período se 9 ministros do Supremo votarem a favor. E é claro, aí, ao longo desses 4 anos, você trabalha também para que a composição do Supremo não seja mais essa merda que é hoje, e de repente os caras não votem a favor de uma coisa que, obviamente, não está alinhada com os interesses da população. Por isso, foi derrubada no Congresso. São 4 medidas muito importantes que podem enfraquecer demais esse poder do Supremo, que hoje é quase onipotente. Ou seja, tudo isso aqui é extremamente necessário. Que bom que os nossos congressistas, enfim, estão conseguindo se impor um pouco mais, né? Contra o Supremo Tribunal Federal. Nessa matéria da Oeste a gente vê o outro projeto de lei que foi aprovado, em mais uma vitória da oposição. CCJ aprova impeachment de ministros do STF que interfiram no Congresso. E o que a gente mais tem visto são justamente os ministros do STF interferindo no Congresso. Então isso aqui é excelente. O judiciário do Brasil não funciona. A nossa justiça solta todo tipo de bandido o tempo inteiro. A única coisa que a justiça tem feito nos últimos anos é perseguição política. Bandido de verdade tá solto, eles não estão nem aí pra esses. Quem eles querem manter atrás das grades, quem eles querem investigar, perseguir, censurar, calar, são basicamente vozes políticas de direita, porque segundo eles são vozes antidemocráticas. Mesmo que, na verdade, essas vozes representem os interesses da maior parte da população, como a gente tem visto nas urnas. Ou seja, como é que os políticos de direita podem ser antidemocráticos uma vez que eles estão justamente defendendo os interesses da maior parte do povo brasileiro? E uma vez que esse é o princípio mais básico de uma democracia. Você escolhe ali um grupo de pessoas para representar os seus anseios. Quanto mais o povo defende uma visão de mundo, mais representantes dessa visão você vai ter lá trabalhando no Congresso, no Parlamento. Enfim, essas foram as nossas vitórias. Mas agora eu tenho que dar um gostinho pra galera que também gosta de pensar que vai tudo acabar em pizza. Porque nem tudo são flores. Eu preciso trazer pra vocês as notícias boas e as notícias merdas como essa daqui, né? Ministros do STF mandam um alerta ao Congresso sobre PEC contra decisões monocráticas. Os ministros fizeram um alerta a lideranças do Congresso sobre o risco embutido na PEC que limita decisões monocráticas da Corte. Basicamente, os ministros já estão dizendo que essas propostas, elas são inconstitucionais, que nem importa se isso vai passar ou não, eles vão derrubar. E é por isso que o STF é tão problemático, né? Porque se você tenta criar soluções legais para limitar os poderes absurdos e refreados dessa instituição, ela própria tem o poder, não tem de verdade, mas hoje em dia não importa mais, porque o STF faz o que quiser, não importa se tá ou não na Constituição, se é ilegal, se é inconstitucional, não importa, eles fazem e dane-se. Então chega alguma coisa lá falando, mano, vocês não podem mais fazer isso, eles simplesmente falam, não, a gente pode sim e vamos derrubar a lei de vocês e é isso aí. Legal? Então, essa é a parte complicada. Como que você lida com isso? Eu acho que o único jeito é se o Congresso começar a ser tão corajoso quanto o STF é. E se eles começarem a se impor também. Não, peraí, vocês não podem fazer isso, não tem essa. A lei passou, isso tá errado, tem que bater de frente, tem que bater de frente, é isso. Não pode continuar permitindo que esses cornos façam tudo que eles quiserem sem sofrer nenhum tipo de pressão. Aqui, ó, saiu na CNN também. Os ministros consideram o pacote anti-STF inconstitucional. Sob reserva, magistrados falam em tentativa de retaliação contra a Corte. Propostas devem ser derrubadas em caso de judicialização. Eu sei que tem uma dessas propostas que eles estão dizendo que é inconstitucional porque ela partiu do Senado e não da Câmara dos Deputados. E eu sei que
não adianta muito ficar apenas batendo na tecla de que o próprio STF está tomando decisões inconstitucionais o tempo inteiro sem que nada aconteça. É uma entidade que já não tem moral nenhuma para falar de inconstitucionalidade, apesar de que deveria ter, né? Porque é meio que o trabalho do STF. Mas a briga tá rolando. Não existe definitivamente mais nenhuma harmonia entre os poderes no Brasil. A guerra entre o Congresso e o STF tá cada vez mais franca, e isso é sem dúvida muito melhor do que uma harmonia onde o STF faz tudo que a esquerda quer e fica perseguindo políticos de direita sem que ninguém faça nada. Isso não é harmonia, isso é obliteração. Ou a gente deveria continuar fingindo que esse tipo de coisa aqui é normal, natural, faz todo sentido, não é um completo absurdo. Justiça condena monarca à prisão por chamar Flávio Dino de gordola. Youtuber xingou o agora ministro do STF durante transmissão ao vivo em 2023. Imagina, prender um cidadão por chamar um ministro de gordola. Eu preciso lembrar vocês de que esse é o mesmo país que passou 4 anos chamando o presidente da República de genocida, de fascista, de nazista, de racista, de intolerante, de preconceituoso, até de abusador de criancinhas. Todas as coisas mais insanas que você possa pensar. A esquerda inteira se acostumou a acusar todo mundo da direita de todos os tipos de crime mais hediondos que existem. É impossível você ser de direita e manifestar as suas opiniões no Brasil sem ser chamado de racista, que no Brasil é crime, de homofóbico, que é crime também, de nazista. Também é, você não pode ser nazista no Brasil. Você é de direita, você sabe, você já foi chamado disso. Mas não, isso tudo é suave. Aí você tem liberdade de expressão pra ficar acusando pessoas de crime o tempo inteiro. Engraçado que mesmo nos países onde a liberdade de expressão é mais irrestrita, você ainda tem o crime de calúnia, que é você imputar um crime a alguém sem que aquela pessoa de fato tenha cometido o crime. E a gente se acostumou a ser caluniado pela esquerda porque é um comportamento padrão deles. Eles são tipo pokémons que só sabem repetir. Fascista, machista, nazista. Eles só falam isso. Se um esquerdista vive numa casa com um conservador, com uma pessoa de direita, ele não dá bom dia. Ele chega falando, aí nazi, fascista, conservador de merda. Então já é normal, né? Agora, um monarca chama o Flávio Dino, que é gordo, de gordola, e aí ele comete um crime e é condenado à prisão. O próprio Lula chamou o Flávio Dino de gordo. Fez piada com o Flávio Dino, zoando o fato dele ser gordo. É o clássico, não importa o que você diz, mas sim quem está dizendo. Então o monarca não pode chamar o Flávio Dino de gordo, mesmo ele sendo gordo, porque aí é crime e o cara pode ir pra cadeia por causa disso. Mas isso não é inconstitucional, isso é normal. Você não tem o Supremo claramente atentando contra a liberdade de expressão de um cidadão brasileiro aqui. Imagina. E o pior é que isso nem é exatamente inédito. A gente tem mais casos sobre o Daniel Silveira no programa de hoje. E cara, chegou a me bater a curiosidade, porque toda semana tem notícia nova sobre o caso do Daniel Silveira. E eu nem sabia o que esse cara tinha feito. Tem tanta gente presa de maneira bizarra no Brasil que às vezes eu me confundo. Eu fiquei pensando, esse é o cara que tinha posado com uma placa quebrada da Marielle, é isso aí, ele foi preso por causa disso? Qual foi o motivo que levou esse cara pra cadeia? Deixa eu parar e ver o que realmente ele fez pra ser preso. E aí eu encontrei essa matéria do Poder 360 e eu descobri que ele foi preso porque ele postou um vídeo onde ele xinga os ministros do STF. Cara, é isso. Assim, ele xinga muito. Ele xinga mais do que o monarca. Ele não chama simplesmente de gordola. Ele chega a falar que ele imagina os ministros tomando uma surra bem dada, uma surra com um gato morto até limiar. Ele fala, pô, eu penso isso, eu imagino. Você não pode me prender por imaginar. Isso não é uma ameaça. Eu apenas imagino, eu penso nisso. Mas olha só, não é que prenderam mesmo? Ele fala mais umas coisas que realmente, assim, passam do ponto. Porque também tem coisas ali que podem ser classificadas como calúnia. Por exemplo, ele fala que o Gilmar Mendes vende processos. Pô, isso é um crime. Você tá acusando o Gilmar Mendes de cometer esses crimes. Ele diz que ele sabe que isso acontece, ele sabe que rola, ele conhece casos em que isso aconteceu. Então ele faz essas acusações, ele xinga muito, ele fala que imagina o pessoal do STF tomando muita porrada e chama os caras de bandido, e fala que eles vendem processo e que eles fazem um monte de bosta. Mas ainda assim, cara, é um vídeo onde você tem um parlamentar eleito que teoricamente possui imunidade parlamentar, ou seja, se a gente vive num país que teoricamente já tem liberdade de expressão, a gente deveria ter o direito de criticar, mesmo que de forma bastante efusiva e destemperada, os funcionários públicos desse país que teoricamente deveriam estar nos servindo. Então assim, eu acredito que o cidadão comum brasileiro deveria ter o direito de xingar político, de xingar ministro, de xingar qualquer parlamentar ou funcionário público que seja, mas teoricamente os políticos deveriam ter ainda mais liberdade, segundo a nossa Constituição. Eu acho que todo mundo deveria ter a mesma liberdade plena. Mas os políticos teriam ainda mais liberdade porque eles foram eleitos para nos representar. E como eles poderiam nos representar se eles não tivessem plena liberdade para falar o que eles quiserem? Por isso, a tal da imunidade parlamentar. Aí o cara vai lá, faz um vídeo xingando pra caramba os ministros, querendo ou não, tenho certeza que representou os pensamentos de muitos dos eleitores dele, e ele é preso por causa disso. E eu duvido que ele tenha passado por um julgamento justo do tipo, eu quero ver você provar que o Gilmar Mendes realmente
vendeu algum processo, vendeu uma decisão judicial. O que aconteceu simplesmente foi que o Xandão considerou que o Silveira cometeu um crime flagrante e inafiançável ao proferir ofensas no vídeo publicado no YouTube. É isso. É crime fazer vídeo xingando ministros do STF, que é uma coisa extremamente genérica e subjetiva. Quais são as ofensas que podem levar alguém pra cadeia? Gordola. Gordola é uma ofensa. Você não pode chamar um ministro do STF de gordola, aparentemente. Mas chamar de careca. Careca é uma ofensa ou uma característica? Se você pode ser preso por chamar um ministro gordo de gordo, você pode ser preso por chamar um ministro careca de careca? O caso só vai ficando cada vez pior, né? Porque, novamente, lembrando de todas as ofensas que os esquerdistas fazem contra todo mundo da direita o tempo inteiro, nesse caso são ofensas completamente mentirosas. Eles vivem chamando de fascistas pessoas que não são fascistas. Chamam de nazistas pessoas que não são nazistas. Chamam de racistas pessoas que não são racistas. E tudo isso é tranquilo. Agora, você chamar um gordo de gordo, aí é um problema. Como diria Renato Russo, que país é esse, cara? Enfim, ainda temos mais alguns assuntos, eleições, governo Lula, perspectiva do Trump ser eleito. Então, antes de passar para os próximos blocos, um breve intervalo comercial. Tem novas ofertas no supermercado Faz o L. Confira. Arroz painho 5 quilos que custava R$18 no governo do ódio. Agora só R$ 34,99 no governo do amor. R$ 34,99. Feijão Dona Maria que custava R$ 5,98 no governo do ódio. Agora só R$ 12,99 no governo do amor. Barato demais. Batata Mona Lisa que custava R$ 4,98 quilo. Agora só R$ 11,98. R$ 11,98. Imperdível. Corra antes que acabe essa promoção. Supermercado Faz o L. Comprar mais caro é bem mais legal no Faz o L. Pois é, infelizmente o amor deixou a conta do supermercado cara demais pra gente conseguir pagar. Então, o jeito é fazer uma renda extra para conseguir dar aquela compensada. E acredite, tem como fazer isso através da internet de forma 100% segura e honesta, sem esquema de pirâmide, jogo do tigrinho, nada disso. Mas para fazer isso você vai precisar de conhecimento e dedicação. A dedicação, é claro, fica por sua conta. Mas o método para aprender a ganhar dinheiro com a internet fica por conta do meu parceiro Tom Dimas. Ele já ensinou milhares de pessoas a complementarem as suas rendas através da internet no conforto de suas casas e podendo escolher os melhores horários para trabalhar. E essa também pode ser a sua realidade, basta você clicar no link do comentário fixado para entrar em contato diretamente com o Tom e ainda ganhar um mini curso grátis de 4 aulas ensinando os primeiros passos para você começar a fazer dinheiro através da internet. Então, se você está precisando fazer 2, 3, 4 mil reais a mais aí para complementar a sua renda, é só chamar o Tom Dimas, porque como você sabe, a gente não tem como ficar dependendo do governo, né? Olha só, a gente estava falando do caso do Daniel Silveira, né? Eu tinha me aprofundado em entender melhor os motivos que levaram ele para a prisão justamente por causa dessas novas notícias. Eu falei nas últimas 2 edições do TC News também que o Daniel Silveira já tinha cumprido todos os requisitos para progredir na pena dele. O advogado do cara estava tentando conseguir essa progressão de pena. O Xandão estava empurrando com a barriga de todo jeito. E deu pra ver que é um caso pessoal. Isso que é o mais bizarro de tudo, né? Você percebe que o Alexandre de Moraes tá fazendo questão de manter o cara preso nas piores condições possíveis simplesmente porque o crime dele foi xingar o próprio Xandão e os colegas de STF dele. Então esse crime absurdo precisa ser punido com o máximo rigor. Um sequestrador, um batedor de carteira, um cara que roubou um celular, um assassino que seja, esses aí a gente pode tratar com mais leniência, deixa soltar mesmo, não tem tanto problema, não oferece um perigo tão grande para a sociedade quanto um político xingando o ministro do STF. Pois bem, por causa dessa postura óbvia do Xandão, de empurrar o caso do cara com a barriga para simplesmente deixar ele preso o máximo de tempo possível, o advogado Daniel Silveira abriu um processo contra o Xandão lá nos Estados Unidos pelo crime de tortura. Depois de mais uma vez seguir todo o procedimento para conseguir a progressão de regime, o Xandão finalmente concedeu a progressão de regime para o Daniel Silveira, só que aí, ao invés de permitir que ele continue cumprindo a sua pena em prisão domiciliar, que é o mais comum de acontecer aqui no país, ele mandou o Daniel para uma colônia agrícola. E o advogado do cara falou nessa conversa que ele teve aqui no Space Liberdade, que isso é trocar 6 por meia dúzia e que o Xandão, ele simplesmente continua fazendo tortura em cima de tortura contra o cliente dele. Foi isso que ele disse, ó. Então, assim, a esperança das pessoas de ver essa progressão deferida, e ele não fez nada mais do que uma obrigação, porque ele não tem que pensar se ele vai deferir ou não. É uma imposição legal. Né? Existe a previsão da colônia agrícola, sim, mas existe também o pedido da defesa, todo o histórico subjetivo do Daniel, que sequer foi apreciado. Eu já previa que ele fizesse algum tipo de... Esse é o modus operandi do Alexandre de Moraes. É tortura sob tortura. Tanto é que eu denunciei aqui no dia 2 de outubro, aqui na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ainda estou
nos Estados Unidos, porque ainda tem mais 3 denúncias para fazer ainda. E só para vocês terem noção do que tá rolando, a revista Oeste lançou essa matéria também falando, né, como é o dia a dia que o Silveira deve ter na colônia agrícola. O local fica em Magé, no Rio de Janeiro, e ele vai dividir o espaço dele com criminosos que eu não posso nem proferir. Tá aí na tela. Estrunfadores e abusadores de crianças. Pois é, no mesmo lugar onde você tem condenados cumprindo pena pelos crimes mais absurdos, horrorosos e hediondos que existem, você tem um maluco que tá preso porque fez um vídeo xingando ministros do STF. E é impossível um cidadão normal olhar pra isso e achar que é razoável e achar que faz sentido. É por isso que a gente também tem matérias como essas, ó. Eleições. Alvos de inquéritos de Xandão são eleitos em Santa Catarina e Espírito Santo. Foi a Liliane Fontinelli, o Armandinho Fontoura e o pastor Fabiano Oliveira, todos pelo PL. Eles garantiram cadeiras nas câmaras municipais de Itajaí, Vitória e Vila Velha. Pode ser que eles acabem perdendo os mandatos em algum momento, eles ainda estão sendo investigados, sei lá, tá rolando o processo, mas até a conclusão eles vão cumprir os seus mandatos devidamente. Porém, o que eu achei interessante dessa matéria é observar o quanto para a população não faz a menor diferença. O quanto essa narrativa do STF não colou. O fato é esse. Essa narrativa de tentativa de golpe antidemocrático e não sei mais o que, não colou. As pessoas não acreditaram nisso. Tanto é que você tem ali candidatos que estão sendo alvos de inquéritos do Xandão, que foram eleitos normalmente, porque claramente a população não vê legitimidade nesses inquéritos. Todo mundo sabe que não são criminosos, são pessoas que o quê? Estavam lá se manifestando na frente dos quartéis. E é exatamente isso, são candidatos que foram acusados de organização criminosa por participação nos atos do 8 de janeiro. É absurdo, são só pessoas normais que estavam lá se manifestando. Mas esse é o gancho pra gente começar a falar um pouco das eleições, né? E não tem como não focar no cenário de São Paulo. Porque enquanto a direita tá lá elegendo tudo que é político, mesmo sendo alvo de inquérito do Xandão, a esquerda tem isso, ó, com a campanha mais cara do país, Boulos quase não vai para o segundo turno. Apoiado por Lula, o psolista teve apenas 0,93% de votos a mais que o Pablo Marçal. E aí eu falei também na última edição do TC News que, por essa diferença mínima, não tem como você não acreditar aquele último ato impensado do Marçal de divulgar o laudo falso acusando o Boulos de ser um cheirador de cocaína. O movimento mais imbecil, cara, um dos movimentos mais imbecis da história da política brasileira. Porque essa acusação não ia mudar nada na eleição, nada. Duvido que o Boulos ia perder um número expressivo de votos porque, meu Deus, será que ele cheira cocaína? Então não era uma acusação importante, você tem inúmeras coisas muito mais bizarras, absurdas e graves pra usar contra o Boulos. Aí o Marçal vai lá, usa isso e ainda é com um laudo falso, que queima ele pra caramba e ainda faz o Boulos sair de vítima da história. Isso é tão óbvio que, olha só, até a campanha do Marçal avalia que o receituário foi decisivo para a derrota. Para aliados do ex-coach, parte dos eleitores migraram para Nunes após publicação do documento contra Boulos. Ele teria sido avisado dos riscos. Que jogada estúpida do Marçal. É isso, o Marçal ele fala que ele não sabia que o laudo era fake, se ele soubesse ele jamais teria publicado, mas pelo amor de Deus, além de ser um laudo fake, era um laudo fake muito mal feito e uma jogada estúpida num geral. Com esse movimento, o Marçal praticamente garantiu o Boulos no segundo turno. E a própria campanha dele avalia que foi isso que gerou essa diferença decisiva. Ou seja, o Boulos tinha tudo para ficar de fora do segundo turno, mesmo com a campanha mais cara do país. Ele só não ficou por causa de um movimento estúpido do Marçal, que o Boulos não tinha nenhum controle sobre. E assim, mesmo depois da corrida pela prefeitura, o Marçal continua sendo bastante controverso. Às vezes ele fala umas coisas que eu concordo completamente, como isso aqui, ó. Ele pede pra imprensa adotar o termo extrema esquerda e ainda chamou o Boulos de marginal. Ele tá correto nisso. Se o Bolsonaro é de extrema direita, não tem como o Boulos não ser de extrema esquerda. Porque o Boulos tá no extremo oposto do lado do Bolsonaro e defende pautas extremistas como toda a questão da agenda identitária envolvendo crianças trans, por exemplo. Eu jamais vou aceitar que isso não é uma pauta extremista. E assim, eu já acho bizarro pensar no Bolsonaro como um cara de extrema direita, porque eu me vejo muito mais à direita do que o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro é de extrema direita e eu sou mais direita que o Bolsonaro, eu sou o quê? Eu sou o mega ultra blaster direita. E o pior é que eles realmente inventam uns rótulos idiotas como esses pra classificar a gente. Mas enfim, aqui eu acho que ele acertou. Se qualquer figura é declaradamente de direita é extrema direita, então Lula tem que ser extrema esquerda, Boulos tem que ser extrema esquerda, tem que cobrar a imprensa de adotar esses termos também. Tá certo. Mas aí ele tá errado quando ele fala que ele não vai declarar apoio no segundo turno. Pô, o Pablo Marçal disse que entrou nessa disputa pra impedir que o Boulos fosse prefeito de São Paulo. Várias vezes ele falou que o Nunes não tinha condição de ganhar do Boulos porque ele é um bananinha. Então o Marçal foi lá, entrou na disputa
pra não deixar a Prefeitura de São Paulo cair nas mãos do Boulos. E agora ele não vai declarar apoio ao Nunes? Ele vai ficar em cima do muro? Ele vai ficar neutro? Sendo que um dos lados da disputa é o Boulos, o cara que ele não queria que fosse prefeito, o motivo pelo qual ele entrou na disputa. Cara, isso não faz sentido, isso é ilógico, isso é incoerente, não tem como dizer que não é. Pelo menos eu vi que, assim, teve muitos eleitores do Marçal dizendo que iam votar no Boulos de raiva. Ah, não quiseram colocar o Marçal no segundo turno, agora em protesto vou votar no Boulos. Então se é pra ferrar com o São Paulo, vamos ferrar com o São Paulo. E aí eu vi o Marçal falando que isso aí é ridículo também. Pelo menos ele falou, pô, não faça isso. Não vai votar no Boulos em protesto. Eu jamais votaria no Boulos. Não vota no Boulos. Então pelo menos isso. Pelo menos ele também se colocou contra essa galera que tava dizendo que ia votar no Boulos só por vingancinha. Mas ainda assim, pra mim, não tem o menor sentido o Marçal permanecer neutro nesse segundo turno. Ainda sobre ele, a gente viu que o Xandão começou a intimar o cara, né? Eu até brinquei que o Pablo Marçal tinha dito que não tinha nenhum problema pessoal com o Alexandre de Moraes, que isso era uma pauta bolsonarista, mas agora aparentemente ele começou a ter problemas, né? E aí ele respondeu à intimação do Xandão. Ministro do STF entendeu que o empresário usou o Twitter X, mesmo a rede social estando suspensa no país desde o fim de agosto. É assim, mas só tá vendo, o Xandão tá indo pra cima dele por um motivo completamente imbecil. Como é que você usou o Twitter se eu bloqueei o Twitter, hein? Você não pode fazer isso. Pra mim o Xandão é exatamente isso, é uma criança mimada que impõe decisões completamente estúpidas, sem sentido nenhum, sem lógica, sem amparo legal, e fica boladinho se não tá todo mundo cumprindo o que ele ordenou. Aí o Marçal respondeu por escrito a intimação do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente não sabe o que ele escreveu, porque por hora o conteúdo da resposta está sob sigilo, né? Porque o processo todo está sob sigilo. Pois bem, voltando para os candidatos que estão no segundo turno, a gente já viu que o Boulos teve a campanha mais cara nesse primeiro turno. E aí tem um novo repasse milionário do PT para Boulos no segundo turno também. Após doar 30 milhões de reais para Guilherme Boulos no primeiro turno, o PT de Lula prepara um novo repasse milionário para a campanha do psolista no segundo turno. Não importa jorrar dinheiro para um bosta que nem o Boulos, quando o povo brasileiro não aguenta mais a esquerda. Assim, São Paulo, capital, por ser uma capital, pende mais para a esquerda do que as cidades do interior. Mas a gente viu nos resultados dessa eleição que a grande São Paulo rejeitou completamente o PT, que não conseguiu ganhar nada na região. Então tá muito difícil pro Boulos esse segundo turno. Muito difícil. Ou seja, estão só torrando mais milhões do nosso dinheiro, né? É pra isso que estão taxando a sua brusinha da Shein, pra bancar a campanha inútil do Boulos, pra tentar destruir um pouco a maior capital do país. Esquerda sendo esquerda, né? Mas sabe onde o Boulos conseguiu se sair bem? Nos presídios. Olha, Boulos conquista vitória expressiva nos presídios de São Paulo, incluindo votação unânime. Olha só, teve presídio que votou em peso no Boulos. Todos os votos do presídio foram para Guilherme Boulos, assim como foi com o Lula nas últimas eleições. Bandido gosta de votar na esquerda, por que será? Aí você vê essa matéria e logo em seguida você vê essa declaração aqui do Datena. Contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos, eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Assim, o Datena apoiando o Boulos no segundo turno não chega a ser uma surpresa. O motivo, porém, meu Deus do céu. O cara declara apoio ao candidato preferido dos bandidos, o cara que liderou em todos os presídios de São Paulo para combater a criminalidade. Vai dar certo, faz sentido. Pô, faz sentido. Vou votar na esquerda, vou votar no PSOL, vou votar no político do PT pra combater o crime organizado, claro! Porque se tem um lado político que se esforça muito pra combater o crime organizado, sem a menor dúvida, é a esquerda brasileira. Olha a justificativa merda desse ser patético que destruiu de vez completamente a sua carreira depois dessa eleição patética que ele fez. Enfim, enquanto isso, o PSD declarou apoio ao Ricardo Nunes e a Tabata ficou do lado do Boulos. Tudo bastante previsível aqui. O Nunes é do Centrão, o PSDB é do Centrão, pelo menos finge aí ser oposição ao PT, né, ao PSOL. Então é um apoio bastante previsível, assim como a Tabata indo pra esquerda. Por mais que a Tabata também tenha dito que não ia apoiar ninguém no segundo turno, mas alguém esperava que a Tabata de esquerda fosse cumprir o que prometeu? Nem importa isso aqui, né? E aí a gente tá vendo que o Nunes não conseguiu o apoio do Marçal, que seria importante, né? Porque, pô, o Marçal ficou em terceiro lugar com praticamente a mesma quantidade de votos, então se fizesse transferências dos votos do Marçal pro Nunes,
Não tinha a menor chance do Nunes perder esse segundo turno, que eu acho que é o que deve acontecer naturalmente. Mas, como o Marçal não apoiou o Nunes, tem uma estratégia do Nunes para atrair o eleitorado do Marçal, mesmo sem o apoio do ex-coach. A campanha de Ricardo Nunes já definiu estratégias para tentar atrair o voto de eleitores de Pablo Marçal. E qual seria essa estratégia? Isso aqui é bem interessante. Olha só, a campanha do Nunes já definiu uma estratégia para tentar atrair o voto dos eleitores do Marçal, mesmo sem o ex-coach declarar apoio ao prefeito. A principal delas será reforçar a imagem de conservador do MDBista e a defesa de propostas mais liberais na economia. Por que isso aqui é interessante? Porque mesmo que isso seja só estratégia política para o cara conseguir o voto da direita, e é óbvio que o Nunes é um cara do centrão que gosta de dançar conforme a música. Mas se ele é o cara que dança conforme a música, e ele decidiu que a música que ele quer dançar agora é a conservadora, isso significa exatamente o quê? O que eu falei ao longo de todo o programa. A direita é que tem força no país. O povo é de direita. Inclusive, o eleitorado paulista também é mais direita, mais conservador, mais liberal na economia. Foi essa leitura que o Nunes fez. É claro, essa já poderia ser uma leitura óbvia, simplesmente quando você pensa que do outro lado você tem um candidato de esquerda. Então você tenta mostrar que você é oposição à esquerda. Mas se a esquerda fosse mais forte, se a campanha do Nunes tivesse chegado na conclusão de que, olha, a direita não tá com nada, o pessoal é de esquerda, eles precisam de propostas mais esquerdistas, ele precisaria se movimentar para outra direção. Ele teria que mostrar que ele é de direita para conseguir ainda o eleitorado de direita, mas que, olha, ele também defende muitas pautas progressistas. Mas não, ele não quer vender essa imagem de progressista, ele não quer vender a imagem de esquerdista, ele quer se consolidar como um político de direita, conservador e que defende uma economia liberal, porque é isso que tem potencial de atrair a maior quantidade de votos. E assim, e que independente do que realmente acredita o Ricardo Nunes, e eu sei que tem muitas coisas para criticar, a gestão dele na pandemia, o ponto é, do outro lado é o Boulos, aqui não tem mistério, no segundo turno não tem mais mistério nenhum. Eu falei o tempo inteiro que o primeiro turno dessa eleição de São Paulo estava esquisito, estava difícil de fazer muitas previsões. O segundo turno é todo mundo contra o Boulos e já era. Independente de quem fosse pro segundo turno, se do outro lado tem o Boulos, você vota contra o Boulos, pronto. Não tem segredo. Mas você pode ver que essa estratégia da campanha dele tá sendo posta em prática mesmo. Porque, olha só, matéria do Terra aqui, ó. Nunes disse que se Bolsonaro indicar, ele coloca Paulo Guedes. Isso aqui eu achei interessante, tá? Tudo bem, a gente tá vendo, é só estratégia. Mas se ele colocar mesmo o Paulo Guedes pro cargo de secretário da Fazenda, eu acho que é um bom nome, né? Por mais críticas que você possa ter ao trabalho que o Guedes fez como ministro da Economia, cara, o governo Bolsonaro teve que lidar com a maior pandemia da nossa geração e eles conseguiram entregar as contas públicas no azul ainda. O Brasil teve uma recuperação econômica positiva se comparado ao cenário global. E antes da pandemia, a situação econômica do governo Bolsonaro estava bastante positiva. Então é claro, você pode falar, o Paulo Guedes tinha que ter privatizado mais, tinha que ter feito mais, mas pô, olha como é que tá a situação do governo com o Haddad no Ministério da Fazenda. Então eu acho que o Paulo Guedes, em São Paulo, pode fazer um trabalho importante para uma cidade que é tão importante para o Brasil. E você vê, o Nunes está querendo cada vez mais reforçar, né, essa aliança dele com o Bolsonaro, e tem um excelente motivo para ele estar querendo fazer isso. Fora tudo que eu já comentei aqui, essa eleição passou mais um recado que vocês podem ter certeza os políticos todos prestaram atenção nisso. A queda de Joyce Hasselman na política brasileira. Olha só, em 2018, a Joyce conquistou uma vitória expressiva nas urnas. Surfando na popularidade de Bolsonaro, ela foi eleita deputada federal com impressionantes 1.078.666 votos. No entanto, ela rompeu com o Bolsonaro, todo mundo sabe. Teve uma série de decisões políticas polêmicas. Ela basicamente decidiu bater de frente com o Bolsonaro, né? Ela decidiu romper totalmente e isso acabou resultando num declínio vertiginoso da sua carreira. Em 2022, ela tentou a reeleição como deputada federal e a ex-aliada do Bolsonaro obteve apenas 13 mil votos, uma queda drástica em comparação com a sua votação anterior. Ao todo, Joyce perdeu mais de 1 milhão de votos, um número que reflete o desgaste da sua imagem junto ao eleitorado conservador. Agora, em 2024, percebendo que ela não tinha mais capital político para conseguir se eleger deputada, ela tentou mirar um pouco mais baixo, né? Se arriscou novamente na disputa, dessa vez como candidata a vereadora de São Paulo. E aí, Joyce Hasselman amargou mais uma derrota significativa com um pouco mais de 2 mil votos. Sua candidatura foi mais um capítulo em uma trajetória de fracassos eleitorais recentes. Esse desempenho pífio coloca em evidência o declínio da sua relevância política, algo que não é fácil de alcançar, especialmente após um início tão promissor. Ou seja, chama a atenção o quanto a Joyce Hasselman desidratou por romper com o Bolsonaro e decidir fazer uma oposição a ele. Isso aqui, goste você disso ou não,
é uma grande vitória para o bolsonarismo. É uma demonstração de força muito grande. Qual é a mensagem que esse desempenho pífio da Joyce passa para os políticos no geral, especialmente do espectro da direita? Se você é de direita e bate de frente com o bolsonarismo, o seu final é esse aqui. O mais completo ostracismo. Eu nem faço ideia do que a Joyce pode fazer se ela quer continuar na política. Talvez ela tente migrar para a esquerda, vendo que na direita ela não tem mais espaço nenhum. Não sei o que essa mulher vai tentar fazer da vida. Ou ela larga de vez, né, essas aspirações políticas e vai tentar viver de outra forma. Eu não acho que depois de tudo isso ela possa tentar voltar a puxar o saco dos bolsonaristas e consiga alguma coisa. Mas você percebe, o fracasso da Joyce com o desempenho dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro nesse primeiro turno explica totalmente a estratégia do Nunes pro segundo turno. E demonstra que o bolsonarismo nem de longe foi derrotado, como disse o Barroso, ele não sumiu, ele não desidratou, não, ele vem se fortalecendo ano a ano, o que eu considero que sim, é ruim para a direita, de determinada perspectiva, mas é o que é, tipo, é um fato. E na minha opinião, o mais inteligente neste cenário é você saber tirar proveito disso. Se o Bolsonaro se aliasse e indicasse bons nomes, isso seria um poder, uma força política muito grande para a direita que faria com que muitos candidatos, muitos representantes do povo de qualidade fossem colocados lá dentro do Congresso, das câmaras, para trabalhar pra gente. Mas é claro, todo esse poder político também significa que muitas pessoas vão se aproximar por puro interesse porque querem garantir a sua boquinha. E é uma coisa muito difícil de você controlar. O caso da Joyce é o mais emblemático, porque ela, sem o Bolsonaro, virou absolutamente nada mesmo. Agora, o MBL nessas eleições conseguiu eleger vários vereadores, quase todos os que eles indicaram. E é um movimento que faz oposição ao Bolsonaro o tempo inteiro. Então eles até conseguiram construir alguma coisa, né? Mas a Joyce, sem um amparo de grupo nenhum, não é nada. Talvez a lição mais forte disso tudo é que você não consegue fazer política sozinho nesse país. Infelizmente, você precisa ser apadrinhado por um grupo, por um movimento ou por um grande nome que puxa muitos votos. Inclusive, esse também é um dos motivos principais do enfraquecimento da esquerda no país, tá? A figura do Lula tá completamente queimada, completamente desgastada, e não existe um outro grande nome em alternativa ao Lula. Por causa disso, a esquerda muitas vezes precisa do Lula para dar apoio para tentar conseguir mais votos, mas ao mesmo tempo ficar perto do Lula gera um desgaste que faz com que eles também percam muitos votos. A esquerda hoje não tem um nome como o do Bolsonaro que consegue projetar tantas campanhas. Mas isso também se dá ao fato do que eu já disse, né? Que a direita é maior, então naturalmente tem mais espaço para crescer e possui um eleitorado muito mais significativo para conquistar. Mas nem tudo são flores, né? Também rolaram umas polêmicas essa semana, ó. Decepcionado, Malafaia chama Bolsonaro de porcaria de líder. O Malafaia, nesses últimos dias, começou a comprar briga com todo mundo da direita. Ele já estava batendo de frente com o Marçal tem um bom tempo. Agora ele bateu de frente com o Bolsonaro justamente porque ele acha que o Bolsonaro tinha que ter se posicionado de forma mais contundente contra o Marçal. Ele também comprou briga com o Nicolas, que, pô, é um nome muito forte da direita nacional também. O Malafaia, ele quer ser o cara da direita, né? Não sei, tá batendo de frente pra ver se cola. Mas a gente acabou de ver que bater de frente com os bolsonaristas estando na direita não costuma dar muito bom. As declarações do Malafaia foram num morde-a-sopra danado. Ele elogiava um pouco, mas daí batia, criticava, daí tecia mais um elogio. Enfim, não dá pra negar que o Malafaia também é um cara bastante influente. Tenho certeza que essa briga não interessa nenhum deles. Então eu acho que vão tentar jogar panos quentes nisso aí e tirar por menos. Mas vamos ver, né? Pelo menos esse racha, ele se desenhou nesses últimos dias, então tenho que trazer aqui pra vocês. Agora vamos falar um pouco de governo Lula, começando pelo caso mais bizarro que ganhou os noticiários recentes. Simplesmente o maior escândalo da história do SUS. Caso de transplante de órgãos com HIV é inédito no país. Saiba como a triagem funciona. O que aconteceu foi que no Rio de Janeiro, o SUS contaminou algumas pessoas com HIV porque elas receberam órgãos transplantados que já estavam contaminados. Olha só, pacientes que receberam órgãos transplantados pelo SUS no Rio de Janeiro foram infectados por HIV. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde e, segundo a SES, o caso é sem precedentes e inadmissível. De acordo com o Ministério da Saúde, que também se manifestou, até o momento houve a confirmação de infecção por HIV de 2 doadores e 6 receptores que testaram positivo. Só que isso aqui pode ser um problema muito pior do que parece, porque essas pessoas que receberam os órgãos e acabaram contraindo HIV sem saber, podem ter se relacionado sexualmente com outras pessoas sem proteção, né? Porque não sabiam que estavam portando o vírus HIV e podem ter passado isso aí adiante. É só mais um caso de extrema ineficiência do Estado numa gestão petista que não funciona em absolutamente nenhum setor. Nada no Brasil melhorou com a entrada do Lula no poder. A saúde tá uma esculhambação, olha só, casos sem precedentes aconteceram no SUS. A economia tá um desastre, pior do que nos tempos da pandemia. Segurança pública nem se fala.
A segurança pública, na verdade, só não tá pior porque ainda tem muitos estados sendo governados pela direita. Porque eu já trouxe aqui uma matéria pra vocês no TC News também, mostrando que todas as cidades com os piores índices de violência do país são administradas pela esquerda. Vocês acham que isso é só coincidência? É impossível ser coincidência. Por que vocês acham que todos os presidiários votaram no Lula e estão votando lá no Boulos agora? E é um esquema mais bizarro do que o outro. Como, por exemplo, o rombo das estatais, que é simplesmente o maior da história. Entre janeiro e agosto de 2023, as estatais brasileiras enfrentaram um déficit acumulado de 7,2 bilhões de reais, segundo dados revelados pelo Banco Central. Esse valor representa o maior desequilíbrio desde o início da série histórica em 2002. Demonstrando uma crescente preocupação para a gestão financeira do país. A cifra negativa refere-se tanto a empresas federais quanto às estaduais, que, respectivamente, apresentaram déficit de 3,3 bilhões de reais e 3,8 bilhões de reais. Eu falei, a economia não vai bem. Aí o que o governo decide fazer? Cobrar imposto de renda de quem recebe até 2 salários mínimos, a partir de 2025. O governo não projeta aumentar a faixa de isenção de imposto para 3 mil reais em 2025. Lula prometeu isenção de 5 mil reais para 2026. Alguém confia em alguma promessa do Lula essa altura do campeonato? Tem que ser muito trouxa, né? Mas é isso, né? Mais imposto pra rapaziada. Não é a única matéria sobre imposto que nós temos aqui. Também temos essa. O governo Lula estuda a criação de imposto mínimo para milionários. A medida está sendo discutida pela equipe de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a proposta seria contrapartida para elevar a isenção de imposto de renda para 5 mil reais, que a gente acabou de ver. Isso é uma proposta clássica da esquerda já. Ah, você não tem que cobrar imposto do pessoal que tem menos dinheiro, você tem que cobrar muito imposto da galera que tem dinheiro pra caramba. Só que eles sempre ignoram que, quando você aumenta o imposto dos milionários, você faz com que eles retirem o dinheiro deles do país, para não precisar pagar tanto imposto, porque eles podem simplesmente mover os seus negócios, ou pelo menos parte das suas receitas, para paraísos fiscais, quando não geram repasse do valor do produto, para que eles não tenham tanto prejuízo. Então, se esse milionário trabalha no ramo de copos, ao invés de cobrar 5 reais o copo, ele vai cobrar 6 reais, porque esse 1 real a mais vai compensar o que ele está tendo que pagar mais de imposto. Enfim, existem várias alternativas para os milionários não saírem perdendo com essas imposições do Estado. É um clássico, é por isso que isso não funciona em lugar nenhum. Quem se ferra no fim das contas é sempre o elo mais fraco, ou seja, o mais pobre, mas tá aí. A proposta incrível do governo Lula para tentar conter os rombos na economia, que não vão parar de crescer, tá? Você não pode colocar um governo de esquerda para controlar o seu país sem esperar que a economia fique totalmente destroçada depois. E além disso, tem mais declarações estúpidas, né? O Lula voltou a dizer que o Israel fez uma chacina em Gaza e agora também uma invasão no Líbano. Porque em Gaza, Israel tá lutando contra o Hamas, como a gente já sabe, e no Líbano foi contra o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista. Então a mesma história de sempre. Chamar os terroristas de terroristas, não. Terrorista é a velhinha que vai se manifestar no dia 8 de janeiro. Agora, Israel sim é completamente tirânica por estar batendo de frente com grupos terroristas que querem exterminar o povo de Israel. Vocês acreditam que teve um tempo em que esse arrombado tava sonhando em receber um Nobel da Paz? O Lula é muito idiota, né, cara? Meu Deus do céu. E bem, partindo para uma breve cobertura internacional, agora nós temos essa matéria que fala que os Estados Unidos está cogitando uma divisão do Google para evitar o monopólio da empresa. Isso aqui é um tema, obviamente, muito complexo para tratar num resumo de notícias, mas a questão das Big Techs está levantando uma série de discussões ao redor do mundo, e o Google realmente, assim, possui um monopólio de várias divisões do mercado, inclusive o YouTube, onde você está assistindo esse vídeo, é do Google. E é basicamente uma empresa hegemônica no mundo inteiro. Não existe um real concorrente do YouTube, assim como não existem reais concorrentes aos buscadores. E aí levanta essa preocupação, né, de todo o poder acumulado nessa empresa, que inclusive a gente sabe usa esse poder para fazer política. O Google promove quem ele quer no seu buscador. Então quando você pesquisa alguma informação sobre o Trump, ele coloca lá nos primeiros resultados das pesquisas só notícias negativas. Você pesquisa sobre a Kamala Harris, você recebe só notícias positivas. Isso é uma das formas de manipulação da empresa, que de fato tem muito poder acumulado, o que pode gerar uma série de problemas que a gente nem tem como abordar detalhadamente nesse vídeo. Mas enfim, está sendo discutido lá nos Estados Unidos. Vamos ver, né, qual vai ser o resultado disso. Google falou que essa divisão acabaria com a empresa, e se eles precisassem entregar alguns serviços, como, sei lá, o Chrome e o Android, para outras empresas, eles não teriam o mesmo nível de investimento, não conseguiriam lidar com a administração desses produtos, e também seria um golpe muito grande para o Google, que investiu milhões nesses negócios, bilhões na verdade, né? É delicado, é complicado, é controverso. Intervenção do Estado em empresas privadas costuma ser vista com péssimos olhos pela direita, mas as Big Techs realmente concentraram um poder difícil de mensurar, e mesmo a maior parte da direita, eu acho, já reconhece que algo precisa ser feito a respeito disso. Porque no fim você não tem um espaço real para concorrência. É infantil até você imaginar que existe qualquer chance de uma empresa
bater de frente com o Google hoje em dia e oferecer uma alternativa, sabe? Então existe um monopólio muito claro, muito óbvio, um dos mais poderosos que a gente já viu. Essas Big Techs hoje em dia têm mais poder do que boa parte dos países e por isso se discute muito qual poderia ser a solução para isso. E para falar um pouco sobre a eleição americana, que se aproxima cada vez mais, essa notícia de La Gazeta falou que o Biden boicotou a campanha da Kamala Harris, garantindo que ela foi uma participante ativa em todas as decisões tomadas. Por que boicota a campanha? Porque é praticamente um consenso que a administração Biden foi terrível para os Estados Unidos. Por isso o Biden era tão fraco e não tinha a menor chance de ganhar do Trump. A Kamala tinha a chance de se desvincular um pouco disso, porque era só vice-presidente, então o fato do governo hoje ser uma merda não significa que é culpa dela. Só que aí o Biden vai lá e fala, não, ela participou ativamente das decisões que nós tomamos, ela foi importante sim. Ou seja, se tá uma merda lá nos Estados Unidos, é culpa da Kamala também. Então é uma declaração que, sei lá, ele deve ter achado que poderia ajudar de alguma forma, mas é um tiro que saiu pela culatra. E isso vem se refletindo nas pesquisas. Aqui um levantamento recente mostrou que a Kamala Harris está perdendo apoio em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, enquanto o Trump vai ganhando terreno. E são todos estados chaves, decisivos. Esse levantamento mostrou que o Trump tem tudo para levar a próxima eleição. Por enquanto, segundo essa análise da Quinnipiac, o Trump estaria regressando à Casa Branca, alcançando 276 votos do colégio eleitoral, superando os 245 da Kamala Harris. Para vencer, você precisa alcançar os 270, mas ainda tem os colégios eleitorais que estão muito disputados, como Arizona e Nevada, sendo que um tá com a vitória mais pro lado do Trump e outro um pouco mais pro lado da Kamala, mas totalmente em aberto. Porém, essa é só uma das tantas pesquisas recentes que tem saído, indicando que, novamente, o Trump está mais forte na disputa. Teve um momento em que a Kamala apareceu mais forte, logo que ela foi nomeada. Tava tendo um congresso democrata também, que alavancava ainda mais a popularidade de Kamala Harris, mas quanto mais ela dá entrevistas, quanto mais ela aparece, quanto mais as pessoas conhecem a Kamala e quanto mais o hype inicial da nomeação dela no lugar do Biden vai diminuindo, mais as pesquisas voltam a indicar um cenário favorável para o Trump. Inclusive, recentemente, o Elon Musk conversou com o Tucker Carlson e ele fez uns comentários bem interessantes sobre a Kamala Harris. Ele falou, não tem sentido nenhum criticar a Kamala, porque ela simplesmente é o rosto de uma máquina muito maior. Ela dirá o que estiver no teleprompter. Ela vai ficar perdida se o teleprompter quebrar. É quem controla o teleprompter que tá no comando. E aí o Tucker perguntou, quem é que tá no comando então? Quem é que controla o teleprompter? Não é um gênio, né? Não tem um único gênio. A Kamala é uma espécie de marionete com algo em torno de 100 pessoas manipulando ela. E aí o Tucker brincou, aposto que você conhece uns 80% deles. E o Musk falou, provavelmente conheço a maioria. Foi uma declaração que deu o que falar. Eu não acho uma declaração tão bombástica, porque é meio óbvio que dentro do Partido Democrata você tem exatamente isso. Você tem um rosto que é controlado pelo partido. O partido é que impõe as decisões e as direções que aquele rosto deve seguir, enquanto a pessoa que tá no cargo de presidente não passa de uma marionete mesmo, como claramente era o Biden. Você percebe que não existe um mínimo de autenticidade na Kamala, no Biden, em nenhuma das grandes figuras democratas recentes, como você claramente vê no Trump. É óbvio que também existe pressão dentro do Partido Republicano para defender determinadas pautas, passar determinadas agendas, mas também é óbvio que o Trump é um cara autêntico. Você percebe que ele não está sendo completamente controlado pelo partido. Os democratas, eles têm uma máquina política de concentração de poder, que eles já vêm trabalhando há muitos anos para simplesmente expandir num negócio super megalomaníaco mesmo, papo de dominação quase que global. Tanto que a gente consegue sentir fortemente as influências do Partido Democrático aqui no Brasil. Eles controlam toda a produção cultural dos Estados Unidos, que é influente no mundo inteiro. Então, para os democratas, tanto faz quem é o rosto que vai estar dando a cara ali do partido naquele momento, porque o importante é só manter o poder concentrado dentro do Partido Democrata. E quando o Elon Musk fala que conhece a maior parte das pessoas que controla Kamala Harris, ele dá a entender que ele tem um conhecimento profundo sobre esse mecanismo de poder, né? E enfim, para encerrar o nosso programa de hoje, eu trago essa notícia aqui. No dia 31 de outubro de 2024 vai ser lançado o álbum Sobre a Rocha e a Estrela da banda Pouring Peaks, o melhor álbum de pop punk brasileiro desse ano. Você já pode fazer o seu pré-save lá no Spotify, vou deixar o link ali na descrição. Então se você curte pop punk, se você é nostálgico e sente falta do gênero, fica ligado que você pode curtir bastante o som da Pouring Peaks. Por um acaso é a minha banda, mas não é só por isso que eu tô divulgando, é porque eu realmente acho que é uma notícia importante que merece ser compartilhada aqui no TC News. Então já anota na sua agenda, 31 de outubro, viu? Agora no final do vídeo vai tocar o trechinho de uma das músicas que estarão presentes no álbum. Se você gostar, já faz o seu pré-save para não perder o nosso lançamento. Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. A gente cresceu, a vida passou.